Hoje, a palavra de Deus nos conduz ao encontro de Abraão com 3 visitantes, junto ao Carvalho de Mambré, um dos momentos mais profundos e misteriosos da Sagrada Escritura. O mosaico nos apresenta Abraão que acolhe os viajantes, sem imaginar que naquele gesto de hospitalidade o próprio Deus visitava sua casa e sua história. Na simplicidade de uma tenda, a fé se torna escuta, acolhida e confiança. E onde parecia existir apenas a esterilidade, Deus faz nascer a promessa e a esperança. Por isso, em prece pedimos: Senhor, abre o nosso coração para te acolher com fé e ensina-nos a reconhecer a tua presença em nossa caminhada. Acompanhe conosco esse estudo bíblico que nos recorda: Deus está sempre visitando aqueles que acolhem com confiança. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. No livro do Gênesis, encontramos uma das passagens mais profundas e misteriosas de toda a Sagrada Escritura. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, no calor do dia, quando recebe a visita de 3 homens. À primeira vista, parece apenas um gesto de hospitalidade do patriarca, mas a tradição cristã passou a reconhecer nesse momento uma manifestação do próprio Deus. Abraão acolhe os visitantes com generosidade, manda preparar pão, escolhe o melhor novilho e organiza um verdadeiro banquete com a ajuda de Sara. Sem saber, ele abre as portas de sua casa para o Senhor. Mais tarde, essa experiência seria recordada na carta aos Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saber, acolheram anjos. O texto também revela um momento de maturidade na fé de Abraão. Aquele homem que um dia teve medo e duvidou da promessa, agora aprende a confiar e a acolher. E é exatamente nesse contexto que surge o anúncio do nascimento de Isaque, o filho prometido. Para a tradição da Igreja, o encontro em Mambré também aponta para o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos em comunhão e amor. E é sobre esse momento entre Deus e Abraão, marcado pela acolhida, pela promessa e pela fé, que nós vamos refletir agora. E hoje queremos dar mais um passo no nosso estudo acerca dos textos que compõem o livro do Gênesis. E mais uma vez, com alegria, para conhecer um pouco mais da riqueza deste livro, é que convidamos para continuar esta jornada bíblica conosco o Denis Duarte, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa, dizendo bem-vindo. Muito obrigado, Padre. Obrigado a todos que acompanham aí o Jornada Bíblica para estudar a Sagrada Escritura conosco. Denis, da semana passada nós falávamos do episódio da Torre de Babel e você nos ajudou até a fazer, a partir dos padres da Igreja, um link com o Novo Testamento, uma leitura cristológica também do Antigo Testamento, sem esvaziar o sentido desta parte das Sagradas Escrituras. E hoje nós queremos entrar num outro texto importante que nos traz uma passagem que conta com a presença de Abraão em Mambré. E ali, Abraão ele recebe uma visita e isso está retratado aqui na fachada do Santuário Nacional. O que quer representar este encontro de Abraão com 3 visitantes em Mambré? O que esse episódio tem a ver com toda a história da salvação? Aqui nós estamos vendo, Padre, uma coisa muito bonita, porque Deus, a história de Israel, do povo de Deus, que somos nós, começa ali. Por isso que Abraão é chamada, começa ali a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis com Abraão. E ela continua ali, Deus faz uma aliança com Abraão. Como eu tenho minha aliança aqui, que eu sou casado com a Camila, Deus também fez uma aliança séria com Abraão. E nessa aliança Deus fez 3 bonitas promessas para Abraão. A promessa da hereditariedade, que Deus formaria um povo a partir dos filhos de Abraão.
mas também que daria uma terra para esse povo, então a promessa da terra, e a promessa da bênção, que esse povo seria a bênção, seria a luz para as outras nações. Nesse texto especificamente, que está retratado aqui no Santuário Nacional, nós estamos na promessa da formação do povo de Deus, da hereditariedade. Estamos na promessa de que Abraão terá um filho, e isso é importantíssimo, porque ela, de certo modo, é a base de todas as outras duas promessas, né? A partir do filho forma-se o povo, a partir desse povo vamos ter uma terra para esse povo, e a partir deste povo formado, este povo será bênção para as outras nações. Então, por isso a importância, por isso Deus aparece de uma forma um pouco diferente aí, né? Como 3 pessoas. Tamanha é a importância desse momento, tamanha é a importância da manifestação de Deus nesse momento, que já vem se revelando a Abraão há capítulos antes no livro do Gênesis, mas agora é algo solene, algo sublime. Porque agora não apenas a promessa da hereditariedade, mas agora tem uma data. Deus falou assim, olha, na volta nossa aqui, a sua esposa já estará grávida, vai ganhar um neném, e aí começa a acontecer esta formação do povo, como eu prometi. E como nós devemos entender este episódio à luz da fé cristã? Sim, aí nós temos que distinguir a tradição bíblica e a tradição da igreja, tradição apostólica. Na tradição bíblica, esses 3 homens representam Deus. Por quê? Na tradição bíblica é comum, nós vemos quando nós vemos a presença de Deus, ou seja, a teofania, a manifestação visível de Deus, muitas vezes nós temos uma repetição do número 3. Vamos lá para o outro extremo. Lá no Apocalipse, por exemplo, quando Deus aparece, sempre todos dizem Santo, 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 por 3 vezes. Aqui, Deus está representado por 3 homens, mostra o tamanho da manifestação divina, mostra a grandeza, a solenidade dessa manifestação. Tanto que Abraão, quando fala, ele não fala no plural, ele não responde a Deus no plural, sempre no singular. Fala, meu Senhor, porque ali está a manifestação de Deus. Então aqui temos a tradição bíblica. Agora, os padres da igreja, né, num tempo depois da teologia já se formando na igreja, olham para esta passagem e nos ensinam, aqui há uma prefiguração. Aqui há já uma indicação daquilo que nós vamos ver lá na frente e entender melhor lá na frente. Que Deus é ao mesmo tempo 1 e 3. É trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E é 1. Mas, claro, quando o texto foi composto, não havia esta possibilidade desse entendimento. Então, nós estamos falando na tradição bíblica do tamanho, da grandiosidade da manifestação divina. Mas, na tradição apostólica, sim, uma indicação, uma prefiguração daquilo que vamos entender plenamente no Novo Testamento da Santíssima Trindade. Abraão, ele acolhe de uma forma bem diferente esses visitantes. O que este gesto de acolhida de Abraão nos ajuda a entender a espiritualidade da acolhida? Muito bonito, porque ele fica até meio aflito, né? Ele vai, corre e quer deixar tudo bem feito. E é um banquete, não é qualquer comida que ele coloca lá. Ele prepara um verdadeiro banquete, mobiliza quem ele pode, né, para preparar esse banquete. Isso mostra uma coisa que a gente precisa entender. A nossa fé não pode ser romantizada. Porque nós temos Abraão, que é o pai da fé. A nossa fé começa com Abraão, né? Ele é o pai das 3 grandes religiões monoteístas. Por isso é considerado o pai da fé. Mas é uma fé encarnada. É uma fé com os pés no chão. O compêndio da doutrina social da igreja coloca lá para nós uma lista, eu acho isso muito interessante, uma lista muito concreta do que é o amor para o cristão. E coloca lá coisas muito práticas. Dar comida a quem tem fome, dar bebida a quem tem sede, vestir o nu, abrigar o desabrigado, visitar o doente. Isso para nós é a nossa fé. A nossa fé é assim. Nós cremos num Deus que nos coloca com os pés no chão. Porque o nosso modelo de amor não é um amor romântico dos livros de literatura, com todo respeito aos poetas, mas é o modelo de amor da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós. E Abraão já nos mostra isso. Cuidando desta hospitalidade, é esta fé, é este amor que recebeu de Deus na aliança que Deus fez com ele, agora traduzida na vida de modo prático. De modo, não desatrelar, sabe, Padre, a nossa vida de fé
com a nossa vida aqui neste mundo, a nossa vida material, né? A nossa humanidade. E Abraão mostra isso, quando ele serve o melhor, hospeda aquele que precisa, já antecipando aquilo que está na lei, né? De cuidar do estrangeiro, de dar abrigo ao estrangeiro. Então não é uma fé romantizada, não é uma fé alienada, mas uma fé com os pés no chão, que olha para Deus e olha para o próximo. E Denis, diante desse episódio, como compreender a relação entre hospitalidade e bênção? Porque logo após essa visita, Abraão vai ter uma grande surpresa, né? Como entender isto, sem cairmos no campo do mágico? Sim, é Abraão cumprindo aquilo que vai estar lá na lei, cumprindo a justiça, sendo justo, fazendo o que é certo. E a lei garante que aquele que faz o que é certo, Deus caminha com ele, né? A gente não pode esquecer que Abraão era amigo de Deus. E amigo de Deus por isso, porque vivia a sua fé com a hospitalidade representando a atuação de Abraão nesse mundo, de modo positivo nesse mundo. Então, essa história mostra isso para nós, né? Esta hospitalidade de Abraão acolhendo a Deus. E Abraão fez a escolha. Quando assumiu uma aliança com Deus, aceitou a proposta que Deus fez a ele, na liberdade que ele tinha, e caminhou com Deus, e mostra, caminhando com Deus, caminhou também com os irmãos, abrindo a sua tenda para acolher aqueles que apareceram na porta de sua casa. Além desta acolhida, nós vamos encontrar uma referência, como já até escutamos, né, no início do nosso programa, ao livro de Hebreus. Por que esta comparação? Gênesis e Hebreus. Muito bonito, né? Porque lá em Hebreus diz o seguinte: olha, às vezes você convive com um anjo e não sabe, né? E é isso, né? Abraão mostra isso, porque no primeiro momento ele foi identificando que Deus estava ali, mas antes mesmo de identificar, ele já estava acolhendo. Então é abrir o nosso coração para acolher o próximo, para acolher as pessoas que às vezes você está acolhendo um santo e não sabe, ou na tradução que nós lemos, acolhendo um anjo e não sabemos. Me lembro, padre, para ilustrar essa história, de uma serva de Deus francesa chamada Elisabeth Lézère. Elisabeth Lézère era uma mulher muito piedosa, mas casou com um homem que não tinha fé, que não acreditava em nada. Mas eles viveram bem, um respeitando a posição do outro. Ela, claro, sempre rezando para a conversão do marido, né? E ele muito respeitoso e um bom marido com ela. Bom, ela faleceu. E aí, quando ele foi mexer nas coisas dela, para arrumar a casa com as coisas dela, para fazer a doação, né? Ela já tinha ido para junto de Deus, ele encontrou os diários dela. Ele não sabia que existiam aqueles diários. E quando ele leu, ele percebeu, convivi com uma santa. Essa mulher realmente era uma santa. Ele se converte, se torna religioso e fez da vida dele a missão de divulgar os escritos espirituais da esposa, né? Essa é a história da salvação. Nós vamos nos acolhendo e vamos nos ajudando cada vez mais no crescimento para Deus. Denis, quando a conversa é boa, ela passa muito rápido, mas a gente te agradece por mais este programa e continuamos convidando a todos para continuarem acompanhando este mês o Denis, que está nos ajudando a fazer esta belíssima jornada. Muito obrigado. Obrigado, padre. Quero recomendar também as minhas redes sociais, prof.denisduarte, lá também eu continuo aí uma conversa sobre Sagrada Escritura.